Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula da Matemática da Aprovação. Eu sou o professor Marco Alexandre e nesta videoaula nós vamos resolver algumas questões envolvendo o gráfico de uma função. Essa é a aula de número 2 envolvendo esse conteúdo, por isso aproveite para aprender mais um pouco e tirar possíveis dúvidas que tenham ocorrido durante a resolução de exercícios. Vamos começar? Bem, a primeira questão que eu selecionei foi essa aqui. Uma certa companhia de saneamento, o valor da fatura residencial é calculado da seguinte maneira. Até 10 metros cúbicos, o valor é fixo de R$ 42. Então, se uma pessoa utilizar dentro de um mês um valor em metros cúbicos que seja inferior a 10, até 10 metros cúbicos, ela irá pagar R$ 42. Então, se utilizar apenas 1 metro cúbico, que são 1.000 litros, 4 metros cúbicos, que são 4.000 litros, ela irá pagar um valor fixo de R$ 42. Tá certo? Bem, mas se ela ultrapassar 10 metros cúbicos e atingir um valor máximo de até 30 metros cúbicos, ela irá pagar R$ 42 mais R$ 5,90 por metro cúbico excedente a 10. Então, por exemplo, se ela gastar 13 metros cúbicos, qual foi o valor excedente? 3, porque 13 menos 10 é igual a 3. Se ela utilizar 17 metros cúbicos, qual é o valor excedente? 7, certo? Então, esse valor excedente será multiplicado por 5,90 e somado com 42. Tá ok? E na terceira informação, se uma pessoa utiliza um valor acima de 30 metros cúbicos, qual será o valor a ser pago? Será de 160 mais 10,50 por metro cúbico excedente a 30 metros cúbicos. Então, por exemplo, se ela utilizar 37 metros cúbicos por mês, qual é o valor excedente? 7, porque o limite é 30. Porque 37 menos 30 é igual a 7. Então, esse 7 será multiplicado por 10,50 e adicionado a 160. Ficou claro? Então, traduzindo esta função que representa esta situação, eu posso escrever desta maneira. f de x pode ser 3 funções, certo? Porque tem 3 faixas. Quais são as faixas? A primeira vai de 0 até 10. Uma pessoa que utiliza de 0 até 10 metros cúbicos, o valor final será sempre de 42. Mas se uma pessoa utiliza mais do que 10 e chega no limite de 30, o valor será 42 mais 5,90 vezes o excedente a 10 metros cúbicos. E se uma pessoa ultrapassa 30 metros cúbicos, ela vai pagar 160 somado com 10,50 vezes x menos 30. X menos 30 é o excedente a 30 metros cúbicos. Tá ok? Então, a letra B. A partir da função indicada, determine o valor a ser pago pelo consumo de 7 metros cúbicos. Uma pessoa que gasta 7 metros cúbicos por mês está na faixa entre 0 e 10. Então, o valor a ser pago será de R$ 42. Então, f de 7, que é um valor entre 0 e 10, vai pagar R$ 42. Tá ok? E 30 metros cúbicos? Está na primeira, segunda ou terceira faixa? Na segunda faixa. 30 metros cúbicos está entre 10 e menor ou igual a 30. Atingiu o limite de 30. Então, f de 30 será igual a 42 mais 5,90 multiplicado por 30 menos 10. Porque 30 menos 10 é igual a 20. 20 foi o valor que excedeu a 10 metros cúbicos.
Então, esse 20 você irá multiplicar por 5,90, que é igual a 118, e somar com R$ 42, que dá um total de R$ 160. Tá ok? E se uma pessoa consome 34 metros cúbicos, ela ultrapassa o limite de 30. Então, ela vai pagar 160 mais 10,50 por metro cúbico excedente a 30. Então, quanto foi que essa pessoa excedeu de 30 metros cúbicos, já que ela utilizou 34? 34 menos 30. Ela excedeu 4 metros cúbicos. Então, esses 4 metros cúbicos excedente será multiplicado por 10,50 e somado com 160. 10,50 vezes 4 é 42. 42 mais 160 dá R$ 202. Tá certo? Então, vamos em frente. Vamos ver uma questão de gráficos. Observe o gráfico da função abaixo e responda. Bem, observe que essa função começa neste ponto e ela percorre o gráfico, vai até este ponto. Daqui em diante ela começa a decrescer, atinge esse valor e daqui em diante sobe para aqui. Tá certo? Então, qual é o domínio dessa função? O que é o domínio? São os valores de x que participam do gráfico. Então, esse gráfico começa neste ponto, cujo valor de x é menos 4. Então, os valores de x vão aumentando, aumenta, vai. Quando chega nesse ponto, o valor de x é o número 0. A partir daqui, os valores de x continuam aumentando e vai até o número 2 e continua aumentando até chegar no número 4. Então, os valores de x que participam desse gráfico vai de menos 4 fechado até 4 fechado. Então, logo o domínio da função é de menos 4 até 4. Lembre-se que a orientação é sempre da esquerda para a direita. Tá ok? Qual é o conjunto imagem da função? Imagem são os valores de y que participam do gráfico. Então, quando começa a função, que é nesse ponto aqui, o valor de y vale 0. Lembra que os valores de y você vai olhar nesse eixo. Então, esse ponto, o y, vale 0. Quando você percorre o gráfico, os valores de y estão aumentando ou diminuindo? Aumentando. E chega até que valor? Chega até o número 4. A partir daqui, os valores de y começam a aumentar ou diminuir? Diminuir. E vai diminuindo até chegar nesse ponto. Nesse ponto, o valor de y vale 0 de novo. E a partir daqui, os valores de y começam a aumentar, parando de novo no número 4. Então, qual foi o menor valor de y? 0. E o maior valor de y? 4. Então, por isso que o conjunto imagem é de 0 fechado até 4 fechado. Tá certo? Letra C. F de menos 2. Ele quer saber, quando x for menos 2, qual é o valor de y. Então, você olhando o valor de x, que é menos 2, projetando no gráfico, quando x for menos 2, o y vale 2. Então, f de menos 2 é 2. E f de 0? Basta você pegar na função, quando x é 0, é aqui. Projetando no gráfico, quando x é 0, o y vale 4. Então, por isso que f de 0 é 4. E f de 3? F de 3, projetando no gráfico, vale 1. Esse ponto, quando x é 3, o y é 1.
Então, por isso que f de 3 vale 1, somado com f de 4. Se eu pegar f de 4, quando x for 4, e projetar no gráfico, o y vale 4. Então, f de 4 é igual a 4. Então, 1 mais 4 é 5. Letra F. Quais são os zeros da função? Zeros ou raízes é a mesma coisa. Basta você olhar no gráfico quantas vezes o gráfico toca o eixo x. Você vai saber quantas raízes ele tem. Então, quantas vezes o gráfico tocou o eixo x? Tocou o eixo x aqui. Olhando o gráfico, ó. Qual foi a outra vez que tocou o ponto x? Aqui. Então, ele toca no gráfico 2 vezes. Então, por isso que essa função tem 2 raízes. Agora, quais são as raízes? O número menos 4 e o número 2. Então, as raízes menos 4 e 2. Tá ok? Agora, em que intervalo f de x é crescente? Bem, para você observar se a função é crescente ou decrescente, você vai observando os valores de y. Neste ponto aqui, o valor de y é 0. Então, você percorrendo o gráfico, quando chega nesse ponto, o valor de y é 1. Quando chega nesse ponto, o valor de y é 2. Quando chega nesse ponto, é 3. Quando chega nesse ponto, é 4. Repare que os valores de y estão aumentando. Logo, esta parte da função é uma função crescente. E ela é crescente em que intervalo? Começa em menos 4 e vai até 0. Então, o intervalo de menos 4 até 0, ela é uma função crescente. A partir daqui, os valores de y começam a diminuir. Então, essa parte do gráfico é uma parte decrescente. Ela começa em 4, vai 3, 2, 1, chegando até 0. Então, esse intervalo que vai de 0 até 2 é uma função decrescente. No intervalo de 0 até 2, esse gráfico é decrescente. E de 2, a partir daqui, a função começa a aumentar de novo. Chega a 1, 2, 3 e parando em 4. Então, no intervalo que vai de 2 até 4, essa função volta a ser crescente. Então, existem 2 intervalos que ela é crescente. Um é de menos 4 até 0 e o outro é de 2 até 4. Tá certo? E em que intervalo a função é decrescente? Ela é decrescente nesta parte aqui, que vai de 0 até 2. Então, de 0 até 2, essa função é decrescente. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Observe o gráfico da função abaixo e responda: qual é o domínio da função? Já vimos que domínio são os valores de x que participam do gráfico. A função começa nesse ponto, vai percorrendo todo o gráfico e vai parar nesse ponto. Quais são os valores de x que participam do gráfico? Começa em menos 6 e vai até x igual a 6. Então, por isso que o domínio é de menos 6 fechado até 6 fechado. E a imagem? São os valores de y que participam do gráfico. Já que começa aqui, o valor de y é 2. A partir daqui, os valores de y começam a aumentar ou diminuir? Diminuir. Diminui até 0. A partir daqui começa a diminuir mais ainda e vai até menos 2. A partir daqui aumenta, vai até 0. A partir diminui, vai até menos 1. Aumenta, aumenta, aumenta até chegar ao número 2. Aqui tem uma parte constante e aqui volta a aumentar e para no número 4. Então, qual foi o menor valor de y?
menor valor de y foi menos 2. E o maior valor de y? O maior valor de y foi o número 4. Então, por isso que a imagem é de menos 2 fechado até 4. Tá certo? Quanto é o valor de f de menos 6? Quando x for menos 6. Qual é o valor de y? F de menos 6 é igual a 2. Qual é o valor de f de 0? Quando x for 0, o y vale quanto? Menos 1. Se eu perguntasse f de 5, f de 5 é 2. F de 3 é 2. F de 1 é 0. F de menos 2 é 0. F de 6, quanto é f de 6? F de 6 é 4. F de 6 é 4. Menos f de menos 3. F de menos 3 é menos 2. Então, fica 4 menos menos 2. Menos com menos dá mais. 4 mais 2 é igual a 6. Tá certo? Quais são os zeros das funções? Já vimos anteriormente que para determinar os zeros das funções, basta verificar quantas vezes esse gráfico tocou o eixo x. Quantas vezes esse gráfico tocou o eixo x? Tocou aqui uma vez, em menos 4. Tocou aqui pela segunda vez, em menos 2. E tocou aqui pela terceira vez, no número 1. Então, as raízes são menos 4, menos 2 e 1. Menos 4, menos 2 e 1. Nos intervalos abaixo, diga se a função é crescente, decrescente ou constante. Nesse intervalo que vai de menos 6 até menos 4. De menos 6 até menos 4, os valores de y estão aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Então, nesse intervalo que vai de menos 6 até menos 4, essa função é decrescente. E do número 0 até o número 3? Então, do número 0, que é aqui, e vai até o número 3, que é aqui, os valores de y estão aumentando ou diminuindo? Aumentando. Aqui é menos 1, aqui é 0. Quando chega no 3, passa a ser o número 2. Então, essa parte da função é uma função crescente. E de 3 até 5? De 3 até 5, quando x é 3, o y é 2. Quando x é 4, o y é 2. Quando x é 5, o y continua sendo 2. Logo, essa função, nesse intervalo, ela é constante. Os valores de y não se alteram. Ok? Vamos a mais uma. Dado o gráfico da função f de x abaixo, associe verdadeiro ou falso. Essa função tem duas raízes. Isso é verdadeiro ou falso? Para verificar quantas raízes tem, vamos verificar quantas vezes o gráfico toca o eixo x. Quantas vezes tocou o eixo x? 1, 2, 3. Então, isso quer dizer que essa função tem 3 raízes. Menos 5, 9 quintos e o número 4. Então, logo f de x tem 2 raízes? Não. Essa afirmativa ela é falsa. Ela tem 3 raízes. Letra B. F de menos 3 é 3. Quando x for menos 3, o y vale quanto? 3. Então, f de menos 3 vale 3. Logo, essa afirmativa ela é verdadeira. No intervalo de 1 até 3, f de x é constante. Vamos ver. F de 1 vale quanto? 2. E f de 3 vale menos 3.
Se os valores fossem constantes, a resposta seria a mesma. Mas repare que f de 1 é 2 e os valores de y estão aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Logo, esse intervalo ele não é constante, ele é decrescente. Então, logo, essa afirmativa ela é falsa também. Tá certo? Então, letra D, f de 0 menos 2 vezes f de menos 3, ele está dizendo que é igual a menos 4. Bem, quanto é f de 0? F de 0, projetando no gráfico, vale 2. Então, f de 0 é 2, menos 2 vezes f de menos 3. F de menos 3 é igual a 3. Então, vai ficar 2 menos 2 vezes 3, que é 6. 2 menos 6, menos 4. Logo, essa afirmativa é verdadeira. Ok? E nos intervalos de menos 3 até menos 3 meios e de 1 até 3, essa função é decrescente. Então, no intervalo de menos 3 até menos 3 meios, nesse intervalo, os valores de y estão aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Saiu de 3, foi parar em 2. Então, essa parte é decrescente. E 1 até 3, no intervalo que vai de 1 até 3. Já vimos que de 1 até 3, também essa função é decrescente. Logo, essa afirmativa ela é verdadeira. Letra F. f de x é igual a menos 3 se o x for 1. Ele está dizendo o quê? O y é menos 3 se o valor de x for 1. Então, a gente procura. Quando o x for 1, o valor de y é quanto? 2. Então, quando o x é 1, o valor de y é 2. Então, se x for 1, a resposta não é menos 3, e sim 2. Então, logo, essa afirmativa é falsa. E o valor máximo da função é o número 3. Para saber valor máximo ou valor mínimo, você observa os valores de y, a imagem da função. Essa imagem começa no 0, aumenta até o número 3, depois diminui até 2, permanece em 2 até aqui, a partir daqui diminui até chegar a menos 3 e para de novo no número 0. Então, a imagem da função é de menos 3, que é o menor valor, até 3, que é o maior valor. Então, o valor máximo dessa função é o número 3 e o valor mínimo é o número menos 3. Então, já que o valor máximo da função é 3, essa afirmativa também é verdadeira. Assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Até a próxima!